pessoal, hoje vou demonstrar para vocês uma atividade prática relacionada a um dos conteúdos que nós trabalhamos, sobre a polaridade dos compostos. O que nos diz a polaridade dos compostos? Que compostos polares são compostos que apresentam diferentes eletronegatividades e compostos apolares apresentam mesmas eletronegatividades. Além disso, a gente tem que lembrar da regra da solubilidade, que diz que semelhante dissolve semelhante, ou seja, compostos polares irão dissolver outros compostos que sejam polares e compostos apolares irão dissolver outros compostos que sejam apolares. E é em cima dessa regra da solubilidade que nós vamos fazer a determinação do teor de álcool na gasolina comum. Tá? Lembrando então que conforme a lei, dos postos de combustíveis, nós podemos ter numa gasolina comum em torno de 15 a 25% de álcool nesta gasolina. Já numa gasolina aditivada, nós podemos ter em torno de 5 a 8% de álcool presente nessa gasolina. Então, para nós fazermos atividade prática e determinarmos o teor de álcool da gasolina, nós vamos precisar de 2 provetas. Iremos precisar então da gasolina comum, que foi adquirida em postos de combustíveis normal, e também um pouco então de água. Tá? Vocês podem perceber que eu estou utilizando luvas e máscaras, porque nós estamos utilizando a gasolina, que é um composto tóxico e muito volátil. Então, a gente precisa utilizar os equipamentos de proteção individual para trabalhar com esses compostos voláteis. Bom, como a gente vai fazer a determinação então do teor de álcool na gasolina? Nós colocamos então, já coloquei em torno de 40 ml, de água em uma das provetas, e na outra proveta eu coloquei a mesma quantidade, 40 ml também, só que desta vez de gasolina. O que nós iremos fazer agora? A gente vai misturar um frasco ao outro. E o que a gente vai observar? O processo de decantação e de separação. Antes disso, nós precisamos lembrar que a água é considerada um composto polar. A gasolina é considerada um composto apolar. Porém, na gasolina, nós temos álcool presente. Esse álcool, vocês sabem que ele é um composto bipolar, ou seja, ele tem uma parte dele que é polar e outra parte que é apolar. E o álcool ele tem essa característica, que é o nosso etanol. Esta parte de carbonos, ela é considerada a parte apolar, e a parte da hidroxila, do OH, é considerada a parte polar. Desta forma, a gente sabe que, conforme a regra da solubilidade, semelhante dissolve semelhante. Ou seja, o álcool ele vai se dissolver em parte da água e outra parte do álcool vai se dissolver na gasolina. E é com isso, com esse composto bipolar, que é o álcool, que nós conseguiremos determinar o teor de álcool na gasolina. Então, agora a gente vai misturar então os 2 frascos. Nós vamos colocar a água dentro da gasolina. Vejam que anteriormente nós tínhamos 40 ml de cada uma. E agora a gente vai aguardar uns minutinhos para que o processo de decantação e de separação aconteça adequadamente. Então, vejam só, tínhamos 40 ml de gasolina, tá? Agora, a quantidade e 40 ml de água. O que vocês podem perceber? Que a água, ela começou a ficar um pouco turva. O que ela era cristalina e transparente, ela começou a ficar turva. O que é que está acontecendo com essa turbidez da água? Está acontecendo que o álcool que estava presente na gasolina, ele começou a ser atraído pela água. Que parte do álcool que está sendo atraída pela água? A parte da hidroxila, que é a parte polar do álcool. Então, essa parte do álcool, do etanol, ele vai se conectar e vai se misturar com a água. E a gasolina vai ficar com praticamente pura ou com uma pequena quantidade de etanol juntamente com ela. E a partir disso,
a gente vai conseguir perceber, né, a porcentagem de álcool presente dentro da gasolina. Por quê? A parte polar, que é a parte mais intensa do etanol, tá, que comanda, de certa forma, a molécula, que é essa parte aqui, ela se desloca para a água, retirando-se da gasolina. Então, o que a gente pode perceber? Que anteriormente nós tínhamos 40 ml de gasolina, tá? O que nós temos agora de água? Agora nós temos 50 praticamente ml de água, tá? E temos praticamente 30 ml de gasolina. Nós não temos mais 40 ml de gasolina, nós temos 30 ml de gasolina. E aí a gente faz um cálculozinho bem simples para determinar o teor de álcool que tem nessa gasolina. Que cálculo é esse que nós vamos fazer? Então, nós tínhamos 40 ml de gasolina, estava para 100%. Agora, nós temos quantos ml de gasolina? Nós temos apenas 30 ml de gasolina. Então, quantos por cento de gasolina eu tenho? Vocês podem perceber aqui, ó, 50, 60, 70, aqui, ó, 30 ml. E a água que estava em 40, ela aumentou para 50, tá? Então, nessa regrinha de 3 aqui, a gente determina quanto de gasolina nós temos. 40 vezes x, 30 vezes 100. Então, 30 vezes 100, tá? Nós vamos ter, então, 3.000 dividido por 40. Nós vamos ter, então, x igual a 75% de gasolina presente. Bom, mas eu não quero saber o teor de gasolina, eu quero saber o teor de álcool. Então, se anteriormente eu tinha 100% de gasolina, desses 100% de gasolina, somente 75% realmente é a gasolina. Os outros 25% é o álcool. Então, 100, que era 100% menos 75% de gasolina, nós vamos ter 25% de álcool presente nesta gasolina. Então, essa gasolina, ela se encontra dentro dos parâmetros da lei, tá? Ou seja, nós temos 25%, porque a gasolina comum, ela pode ter entre 15% e 25%. Ela está no limite de álcool presente dentro desta gasolina. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido essa atividade prática, que é uma atividade prática simples, mas ela leva muito em consideração os conteúdos que nós vimos acerca da polaridade dos compostos e da regra da solubilidade, que diz que semelhante dissolve semelhantes. Certo, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima!